que começa ali do capítulo 8 ao capítulo 11. O capítulo 8, irmãos, como foi dito, ele encerra os selos, porque no capítulo 8, no verso 1, se encerram os selos. Mas o oitavo selo, o sétimo selo aqui, ele é o início da relação com o toque das trombetas. Ele se encerra os selos e se inicia as trombetas. O texto vai dizer, capítulo 8, se os irmãos puderem abrir, capítulo 8, verso 1. Glória a Deus. Capítulo 8, verso 1, diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e de toda a erva verde que foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terra, a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitais sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Amém? Vamos parar aqui para a gente poder não incumpridar. Irmãos, os 7 selos, eles retratam a história da igreja perseguida. Uma igreja que está sendo perseguida pelo mundo, por Satanás, mas que tem um Deus que protege ela em todo o tempo. Um Deus que guarda essa igreja, a igreja dele, a noiva dele. Quando nós olhamos para as trombetas, as 7 trombetas vão nos falar sobre o juízo de Deus que será aplicado sobre aqueles que perseguiram a igreja de Cristo, e mesmo ela perseguindo, Deus derramando o juízo dele sobre aqueles que estão perseguindo a igreja, ele ainda derrama com misericórdia. Pastor, ainda tem misericórdia? Tem. E nós vamos entender sobre isso hoje.
Porque o juízo de Deus ele é derramado sobre a terra desde que nós conhecemos o mundo como mundo. O juízo de Deus já foi derramado, irmãos, sobre a terra no dilúvio. Se você depois quiser em casa dar uma olhada, no livro de Gênesis, no capítulo 6 ao capítulo 9, vai nos falar do dilúvio. O que é que foi o dilúvio? O juízo de Deus sobre aquele povo. Aquele povo, a Bíblia vai dizer que o pecado daquele povo chegava como um fedor de carniça, de podridão no nariz do Senhor. E ele pega e, com misericórdia, ele resgata uma família. Pela misericórdia. Então, o juízo de Deus, ainda para o homem, é um juízo com misericórdia. Ele está ali, como é que eu posso dizer? Dando o pagamento, a recompensa daqueles que erraram, mas ainda dizendo assim: ei, se volta para mim. Ei, volta que eu ainda tem como mudar a história. Se você olhar depois no livro de Gênesis, no capítulo 19, vai nos falar de duas cidades que foram destruídas pelo Senhor: Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus foi derramado sobre esse povo, sobre o povo de Sodoma e sobre o povo de Gomorra, que eles desrespeitavam, que eles não tinham um mínimo de respeito pelo Senhor. E Deus vai e destrói aquela cidade. Agora há pouco, eu acho que o ano passado, eu ouvi alguém, um cientista dizer que eles encontraram um lugar, um buraco tão profundo, que a localização é a que bate com a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia diz que foi destruída em todo o tempo. Ela foi destruída toda. Não ficou nada, nem um vestígio dessa cidade. E Deus aplicou ali o seu juízo. Mas com misericórdia, porque ele disse: se houver alguém justo ali, pelo menos 10, eu não vou destruir a cidade. Aí talvez você diga assim: pastor, mas saiu ali as pessoas, Ló, as duas filhas e a esposa dele. Por que a esposa de Ló virou uma estátua de sal? Foi porque ela olhou para trás? Sabe por que ela olhou para trás, irmãos? Ela estava saindo de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra nunca saiu dela. Imagina se o juízo de Deus fosse assim hoje. A gente sair do mundo, mas o mundo nunca sair da gente. Você está entendendo? E isso aqui, irmãos, é prova de que Deus ele tem derramado o juízo dele, tem aplicado o juízo dele sobre a humanidade, mas ainda com misericórdia. Só que vai chegar um momento que não haverá mais misericórdia. Hoje nós vamos falar da misericórdia de Deus. Mas na próxima terça-feira nós vamos falar do juízo de Deus em sua totalidade. Que é quando as taças serão derramadas. Eu volto a dizer que eu sempre preguei, e aí minha esposa dizia assim: meu filho, toda vez você diz que vai ficar pior, e eu disse: E quando nós fomos para a faculdade, que ela começou a ler isso aqui, que ela começou a entender, ela disse: verdadeiramente. A Bíblia, irmãos, ela se cumprirá em sua totalidade. Vai passar o céu e vai passar a terra. Mas o que está escrito aqui vai se cumprir. Vai se cumprir. E muitos estão brincando. Muitos estão achando que não se cumprirá. O juízo de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 7 ao capítulo 12, vai nos falar sobre a retirada do povo de Deus do Egito. Diga para mim, Deus fez ou não fez o juízo dele se cumprir naquele lugar? 10 pragas. 10 pragas por quê, pastor? Porque os egípcios tinham 10 deuses. Para cada coisa ele tinha um Deus. E Deus fez questão que com o juízo dele, cada Deus daquele fosse humilhado. Cada um daqueles perdesse o poder que eles achavam que tinha. Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 12. Vai falar sobre as pragas do Egito. E Deus tem feito isso, irmãos. Deus tem
derramado o seu juízo diante do povo, diante dos nossos olhos. Pastor, o que é isso? À luz da Bíblia? À luz da Bíblia? Sim, né? Mas o que aconteceu em 2019, 2020, 2021? Você acha que não foi juízo de Deus? Foi. E mesmo assim não arrependeu. Nunca, irmãos, em nenhuma epidemia que houve na Terra, morreu tanta pessoa. Para mim aquilo foi horrível. Como na de 2019, 2020, 2021. Ficou na Queridos, foi no mundo. Porque a peste negra foi na Europa. Covid-19 foi no mundo. inteiro. E o Brasil Chegou até nas tribos, né? E o Brasil ficou entre os primeiros em número de mortes. Como eu já disse aqui, além de ser um país continental, porque o nosso país é um país que supera, é quase como um continente, a quantidade de pessoas foi muito grande. Se eu não me engano, mais de 700 mil pessoas foram ceifadas no Brasil. Fora o mundo. O juízo de Deus está sendo derramado. O juízo de Deus está sendo utilizado e muitos não têm dado valor. Estão achando que é só mais uma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho falado aqui desde o dia que nós começamos o estudo de Apocalipse que Satanás não tem nada. Satanás não faz nada. Satanás não consegue levantar o dedo contra você se não houver a permissão de Deus. Então, irmãos, vamos parar de dar crédito para quem não tem. Satanás não tem crédito nenhum. Nem nas coisas boas e nem nas coisas ruins. Porque tudo só acontece com a permissão de Deus. Amém? O povo de Deus, até que o próprio povo dele, Deus exerceu o juízo. Em 586, Jerusalém foi desolada. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém voltou a ser atacada e praticamente destruída. Por quê, pastor? Porque desobedeceram, porque fugiram do propósito de Deus. Se você fugir do propósito de Deus, se prepare. O juízo de Deus vai chegar para você. E tem muita gente brincando. Por que eu acho lindo isso aqui? Eu falei, eu digo, vou voltar a dizer. Eu louvo a Deus pela vida da pastora, por nos permitir estar aqui, transmitindo isso aqui para os irmãos. O Apocalipse, porque, irmãos, não tem. Eu desafio. Procure as igrejas que você conhece. Quando foi que um pastor teve a coragem de ministrar Apocalipse dentro dela? Ninguém quer falar. Mas vai falar de portas abertas. Vai falar de carro, de casa, vai falar só das coisas boas que tem para o céu. Irmão, as coisas boas do céu, é bom nós entendermos. Porque se você ler Apocalipse, você vai saber o que está preparado para ti. É verdade. Você não vai precisar mais estar correndo atrás. É algo que já está prometido, irmão José. Ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Ou nós vamos para o céu de glória, ou vamos para o inferno de terror. Estou com a boca da onça. Pois é, só que essa onça aí é perigosa. Porque essa onça aí tem até um nome. A segunda morte. Essa aí vai engolir gente. E muita gente vai indo e vai só rindo, porque está achando bom. Irmãos, o que o mundo tem para nos oferecer não é nada a não ser nos afastar de Cristo. Só isso. E tem gente aí indo abraçadas. Deus trouxe o juízo sobre a cidade de Samaria em 722 a.C. Cidade de Samaria fez de tudo, irmãos, para contrariar o Senhor. E o que aconteceu com ela? Foi destruída. Pastor, você está querendo me colocar medo? Não. Estou querendo dizer para você, permaneça no lugar que você está com sinceridade e retidão. Porque se você estiver no prumo, ninguém te derruba.
Mas toda parede torta cai. Cai ou não cai? Os irmãos aí que estão mexendo com obra aí. Pode até durar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas na hora que vier uma barra, o que, é que ela vai fazer? Vai cair. Hoje Jesus está botando nós do prumo, irmãos. Batendo da cabeça os pés. E onde está ficando fora, ele está naquela batidinha assim com a colher de pedreiro, né? Essa colher aí dói. Pois é, mas é melhor ter essa colher doendo hoje do que uma eternidade no inferno sofrendo. Uma eternidade de dor. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa. Força. Que no decorrer da história da humanidade, há o juízo de Deus sendo derramado e há a misericórdia dele ao nosso favor. Irmão, se não for a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Nada. Você já parou para pensar isso? Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Não serviria nem com uma folha seca. Essa aí é pesada. Porque quando nós olhamos os selos, para poder entrar aqui nas taças agora, nós vimos 4 cavalos, né? O cavalo branco que saiu para vencer e venceu. Nós falamos do cavalo vermelho que fala sobre a guerra. Nós falamos sobre o cavalo amarelo que fala sobre a fome. E nós falamos sobre o cavalo. O preto é da fome e o amarelo é da morte. Nós falamos aqui, e eu quero só dar essa pincelada aqui, porque a irmã Josi não estava, mas os irmãos também não, mas eu quero deixar aqui claro. 4 cavalos. Um branco, um vermelho, um preto, um amarelo. O cavalo branco fala de quem, irmãos? Os irmãos estavam aqui. Fala de quem? O cavalo branco fala de Jesus. Pastor, a cor branca, no livro de Apocalipse, fala da santidade de Deus, da eternidade de Deus. Fala que Jesus saiu para vencer e venceu. Quantas aqui ouviram dizer que é o anticristo? Aí o cavalo branco. Me mostre na Bíblia um lugar onde Satanás vence alguma coisa. Então o cavalo branco não pode ser o anticristo. Porque ele saiu para vencer e venceu. O que Jesus fez quando ele veio do céu? Venceu. Ele veio, saiu como vencedor do céu, chegou na terra e venceu. Pastor, ele foi morto. Jesus não foi morto, não. Jesus, ele se entregou para o Pai. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Quando foi? A morte, tem um livro que diz assim: a morte não venceu, meu Jesus. A dor de ser pregado na cruz. Eu estou todo arrepiado. A morte não tem poder sobre aquele que a criou. Então ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito.